Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Qual é a importância do convívio social para a evolução da alma humana? Nós podemos pensar que sem a interação constante e amorosa com todos que nos rodeiam, que convivem conosco, não haveria grandes chances de conseguirmos efetuar e mesmo concretizar a nossa reforma íntima. Vamos refletir sobre esse tema no programa de hoje. Mas antes de começarmos, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Defesa. Se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Acusado de mistificador, responde com o devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo o bem. Por todas as culpas imaginárias em que se catalogue o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio mostra-se mal informado ou doente, e quem te fere através do insulto traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhes sanarias o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas, e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Meditando sobre a atitude do Cristo, ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos, ante a sanha dos cruéis detratores que lhe içaram a cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim, por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Será que a vida em sociedade é o que nos traz o verdadeiro sentido para a nossa encarnação? Esse questionamento foi levantado pela psicóloga clínica e palestrante espírita Celi Faria Mareuzi, na última edição do jornal Folha Espírita. Conforme ela mesma afirma no seu artigo na Folha, o ser humano é gregário. O que isso significa? Significa que nós temos a necessidade de viver em grupos, de buscarmos a companhia de outros semelhantes e de nos sentirmos confortáveis nas diversas situações sociais. Justamente por isso, foi tão difícil para muitos de nós o período de isolamento causado pela pandemia do coronavírus, porque nós fomos forçados a aprender outras formas de nos relacionarmos, fosse virtualmente, através da tecnologia, ou mesmo com o uso de máscaras e todo aquele cuidado sem muita proximidade, porque nós precisávamos estar juntos diante daquele desafio, apesar da necessidade do distanciamento físico. Mas será que nós mudamos o modo de nos relacionar depois daquela fase tão difícil? Com certeza não. Apenas nós ampliamos as possibilidades, e elas acabaram até sendo incorporadas no nosso dia a dia, com a família ou até mesmo no trabalho, onde o hábito do home office entrou definitivamente na rotina de algumas empresas. Mas nada substitui o contato humano. O fato de nos sentirmos acolhidos, próximos, de nos sentirmos com o calor de um abraço, do contato, de nos unirmos numa tarefa comum, continuam a ser e sempre serão uma necessidade humana. Nós saímos renovados desses momentos, tanto que quase sempre nós nem percebemos o tempo passar.
Como é bom nós termos conversas edificantes presenciais com pessoas que nós admiramos, que nós gostamos. E o que a ciência nos aponta sobre o contato humano? O Dr. Vivek Murthy, autor do livro O Poder Curativo das Relações Humanas, que a doutora Celi nos falou, explica que a solidão pode ser muito nociva. O isolamento extremo pode nos trazer ansiedade, depressão e até mesmo desregular os batimentos cardíacos e a pressão arterial, sendo o contrário do que seria um fator estimulante. O contato edificante, pelo contrário, nos traz bem-estar, equilibra as emoções e, consequentemente, regula todo o nosso organismo, melhorando as condições da nossa saúde física e mental. Estar feliz e sentir-se pertencente a um grupo são grandes estimulantes para nos fortalecer perante os desafios da existência. Haja visto que uma criança nasce dentro de uma família e é um fator de maior importância para a saúde mental infantil sentir-se amada e aceita pelos seus pais, pelos seus cuidadores. E sem isso, muitos problemas podem surgir no futuro quando ela for adulta. Esse contato presencial nos traz elementos que nós absorvemos de forma até inconsciente, como as expressões corporais e faciais, o tom de voz, o sorriso, a seriedade nas falas. E isso também vai nos construindo parâmetros para sabermos se estamos sendo ou não compreendidos quando somos nós que nos comunicamos. Então, o que nós poderíamos pensar sobre sermos gregários em relação ao nosso processo evolutivo? Qual a importância desse convívio para a nossa evolução espiritual? No Livro dos Espíritos, no capítulo sobre lei de sociedade, nas questões 766 até a 768, nós temos respostas sobre a necessidade da vida social para o aprimoramento do homem. Nós vemos o seguinte: nenhum homem tem faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros, para assegurar o seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Portanto, é por intermédio do outro que nós nos reconhecemos como seres humanos. Desde criança, necessitamos desse contato, não só para o suprimento das nossas necessidades básicas, mas também para uma evolução da consciência de nós mesmos. É por meio do contato físico, do afeto, da sensação de que somos aprovados naquele grupo, que nós vamos percebendo a nossa existência como um ser único. Seguindo, vamos reconhecendo mais tarde, mais velhos, as nossas características, as possibilidades que nós temos, podendo assim buscar a nossa transformação e o nosso aprimoramento. Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, no capítulo 7, diz que os relacionamentos sociais são de vital importância para os seres humanos. Quem não se relaciona no grupo social desintegra a personalidade e atormenta-se num sentido crescente. Ou seja, o calor humano no relacionamento social constitui um fator básico para o nosso crescimento psicológico, desenvolvendo a área da afetividade com toda a gama de sentimentos mais profundos que, em germe, estão no imo do nosso ser. E é a razão, enfim, da nossa evolução como espíritos eternos, a aquisição desses sentimentos amorosos. A Joana de Ângeles continua dizendo o seguinte: o positivo do instinto gregário, responsável, de algum modo, pela sobrevivência das espécies animais, induzindo a convivência no grupo, desvela-se mais amplamente em emoções superiores que emulam a espiritualização, quando os sentimentos fraternais superam os níveis que agrilhoam o indivíduo ao automatismo primário. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, nós também temos um trecho muito relevante sobre esse tema, que diz assim: pela reencarnação sobre o mesmo globo, Deus quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar os seus erros recíprocos. Em razão das relações anteriores, ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade.
E assim, portanto, nós podemos concluir que o contato humano social nos dá o verdadeiro sentido da encarnação, porque nos possibilita colher o aprendizado constante da caridade, da aceitação das diferenças, do perdão, do amor incondicional. Vamos valorizar cada vez mais as nossas oportunidades que nós temos ao lado de todos aqueles que convivem conosco. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, nunca é demais nós falarmos, né, trazer aqui sempre o tema sobre o poder de influência das palavras, né, tanto para o bem quanto para o mal. Não é novidade para ninguém que, dependendo do que dizemos a uma pessoa, nós podemos estar ajudando ou prejudicando, motivando ou desanimando, transmitindo-lhe confiança ou instilando medo, o ódio, a revolta, enfim. Por mais que se saiba sobre o poder das palavras e seus efeitos, né, os efeitos que elas podem ocasionar,
não raro utilizamos muito mal este dom divino, né, que Deus nos confiou. Se por um lado devemos atentar para o que sai da boca, né? Vale lembrar aí a passagem do Evangelho, no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, que ele diz que não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. Por outro lado, como nós vivemos num mundo em que influenciamos-nos uns aos outros, porque nós vivemos num mundo de relação, somos seres sociais, né? Nós devemos estar alertas para que não nos tornemos vítimas de palavras irresponsáveis ou maléficas que nos foram endereçadas em algum momento da nossa vida, as quais nos levaram a tomar ações sem proveito ou danosas para nós. Certa vez eu li uma parábola, né? Uma parábola é uma fábula, né? Que conta o seguinte: uma matilha de lobos estava viajando pela floresta quando 2 deles caíram no buraco. Assustado, o grupo rodeou a borda lá do buraco e quando percebeu o quanto o buraco, né, era profundo, era um poço profundo, esse grupo começou a gritar para o lado de dentro do orifício, né, e dizendo que os 2 podiam se considerar mortos, que jamais conseguiriam sair de lá. Os que estavam lá embaixo ignoraram o aviso e tentaram com toda a força e vontade pular para cima e sair tentando escalar os imensos paredões do poço. A matilha continuou gritando lá de fora, né? Que não adiantava tentar sair, que era muito fundo, que eles estavam perdidos, que era melhor economizar as suas forças e entregarem-se ao destino inevitável. Depois de algumas tentativas, um dos lobos prestou ouvidos ao aviso que vinha lá de cima dos companheiros, né? De que ele estava perdido. E ele desistiu, deitou e se deixou desfalecer. O outro lobo continuou tentando sair, colocando em cada pulo a sua força. Mais uma vez o grupo gritou, aconselhando, né, a parar e a tentar, né, porque isso ia levar a mais frustração, mais sofrimento, né, e que era melhor desistir de vez e se deixar morrer. Enquanto a matilha gritava, né, e gritava, o lobo lá no fundo se esforçava cada vez mais, com força, até que conseguiu pular fora do buraco. Quando isso aconteceu, os que ficaram ali fora gritando o rodearam curiosos e perguntaram: "Você não nos ouviu?" E o lobo sobrevivente mostrou com gestos que era surdo. Ou seja, foi salvo pela sua surdez, né? Pelo fato de não ouvir as palavras desencorajadoras. Podemos supor também, né, que ele, né, pode ser que ele acreditou que o grupo lá com os gestos, na verdade, estavam incentivando a sair e não a desistir, né? Ou ainda, né, ele se salvou simplesmente porque tinha muita confiança em si próprio, na sua força e na sua perseverança. A singela lição nos convida a refletir, né, que nós não guardamos limitações, né? Na verdade, refletir na nossa vida, né, e nos perguntarmos: será que nós não guardamos limitações, frustrações ou outros recalques, porque em algum momento da nossa vida, lá no passado, nós ouvimos algo de alguém que nos desmotivou, nos depreciou, nos colocou medo, né? Colocou em xeque a nossa confiança, né? Será que nós
não nos deixamos levar, né, por essas influências e perdemos a oportunidade de aproveitar tudo que o nosso potencial é capaz, de outra forma, né, também nos leva a pensar se não fomos nós os provocadores destes estragos na vida de outra pessoa. Não é tarefa simples, mas com certeza vale a pena fazer este exercício e colocar mão à obra para reverter a situação, seja conosco, seja com aqueles que nós prejudicamos. Com certeza, quando somos alvo das palavras malsãs, é mais fácil, pois o conserto depende única e exclusivamente de nós. Entretanto, embora mais difícil quando somos nós, né, que prejudicamos, né, devemos agir, sim, pedir perdão e ajudar o outro, de alguma forma, a superar os danos que lhes proporcionamos. Imaginem vocês, atualmente, no mundo em que vivemos, né, que situação de risco, né, devido ao quê? A mídia social, as telinhas. Imaginem o que nós temos até hoje, os influencers, né? Que são pessoas que influenciam por suas palavras, seus gestos, milhares de outras pessoas. Imaginem vocês a amplitude da responsabilidade destes influencers, né? É uma posição, sem dúvida, de altíssimo risco. A responsabilidade deles é enorme. A tarefa é árdua, no sentido de educar e nos educarmos. Para isto, temos a melhor orientação no Evangelho de Jesus. Acreditem. Reflitamos sobre isso, é um assunto que ainda voltaremos a comentar, sem dúvida, né? Então, um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Como sempre, é muito agradável estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema Os Atributos de Deus, o qual consta no Livro dos Espíritos, na questão número 13, que diz: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, temos ou não temos uma ideia completa de seus atributos? E os espíritos da codificação respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente e que a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem condições de explicar. A razão vos diz de fato que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos, ou que não fosse de um grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, ele não pode estar sujeito a qualquer instabilidade e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, ou seja,
Sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo, não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único, pois se houvessem vários deuses, não haveria unidade de desígnios, nem unidade de poder na ordenação do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça nem de sua bondade. No livro Filosofia Espírita, volume 1, psicografia de João Nunes Maia, o Espírito Miramês traz-nos esclarecimentos complementares a respeito, dizendo: as qualidades de Deus são marcadas pelas nossas comparações pálidas, por não haverem outras nas quais possamos nos apoiar. Sujeitamos o Senhor às nossas fracas deduções em confronto com os nossos dons, colocando nosso Pai Celestial, dotado das nossas faculdades altamente aprimoradas, que Ele nos perdoe as comparações. Quando falamos de Deus, é a suprema inteligência. É porque não encontramos recursos na linguagem para destacá-lo de outra forma. Inteligência e razão ainda são posses do espírito comum. O Criador está acima de todas as colocações humanas e mesmo espirituais do nosso plano. Quando falamos que Deus é amor, certamente estamos diminuindo o grande foco de luz que sustenta a todos nós. O amor é um dos seus atributos. Ele é muito mais que amor. Ele é, pois, o incomparável. A ansiedade dos homens em conhecer Deus, seus atributos, sua intimidade, é impulso dos primeiros passos da criatura na escala evolutiva. E isso vai se arrefecendo de acordo com a sequência do despertar espiritual. Não que os espíritos percam a vontade de conhecê-lo. Pelo contrário, o que perdem é o interesse de passar dos limites das suas forças. Não desejando então contrariar as leis, cumprem os seus deveres e esperam a sábia vontade daquele que tudo conhece pela onisciência dos seus valores. A magnitude de Deus ofusca todas as luzes, e a sua bondade inspira todas as bondades do universo. O seu amor alimenta todo o amor da criação, e o seu trabalho é o exemplo que deveremos operar constantemente. É muito bom falar de Deus, pensar em Deus e, se for o caso, escrever sobre Deus. Por quê? Porque é neste ambiente que passamos a conhecê-lo melhor e respeitá-lo condignamente, que é o mais importante. Enquanto assim agimos, estamos condicionando ideias elevadas acerca da sua inconfundível personalidade. Este exercício é de alto valor para a nossa integração com a divindade, pois se processa uma operação de seleção de valores nas nossas intimidades, como no íntimo de quem, porventura, nos ouvir ou ler. É chegado o tempo em que o próprio tempo
se aperfeiçoará nas bênçãos do comandante maior. Uma coisa falamos com muita alegria, que as sementes dos atributos do Criador se encontram plantadas nas nossas consciências, na profundidade do nosso ser, e se assim podemos dizer, a força do progresso se encarregará de despertá-las para a luz e fazê-las crescerem para a fonte de onde vieram. Ninguém foge desses caminhos delineados pela grande vida. A área da nossa liberdade é muito pequena para sabermos daquilo que verdadeiramente precisamos. Tudo obedece à vontade daquele que nos criou. Tudo vem dele, tudo vai para o seu seio fecundo e celestial. Quem deseja analisar a capacidade de Deus, que observe a sua criação, a harmonia e a mecânica do universo. Tudo é luz na sua feição divina. Mesmo aquilo que pensamos ser treva, por nos faltarem dons desenvolvidos da busca da intimidade das coisas. E o Espírito Miramês conclui suas orientações. Ó homens que caminhais conosco, se quereis viver felizes, deixai despertar as luzes que existem em vossos corações, na conjuntura das vossas forças, agradecendo à divindade e tomando as mãos do Cristo, que ele vos libertará. Sejamos fortes na educação de nós mesmos, todos os dias, porque é na persistência do trabalho e no esforço do dever que beijamos as flores da sabedoria como se fossem a face do Criador, nos dignando para um novo amanhecer. Amigas e amigos, essas explanações feitas pelos espíritos da codificação e pelo espírito Miramês deixam bem claro que não temos como duvidar da existência de Deus. O que temos que fazer é trabalhar, trabalhar e trabalhar sempre em consonância com os ensinamentos e exemplos do Mestre, modelo e guia da humanidade Jesus, para que um dia tenhamos o mérito de nos aproximarmos desta grandiosidade que nos criou, deu, dá e continuará dando a todos nós a oportunidade do crescimento moral e espiritual. Só temos que agradecer a Deus pelas grandiosas oportunidades que dele sempre recebemos. Boas reflexões, agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. E até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui. E se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor e de esperança para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.